Com o apoio de voluntários, o IAT fez corte de pinos guacho, aquele que nasce voluntariamente, e foi feito no Parque Estadual de Vila Velha. Amparados pelo Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do Paraná, o VOL, do Instituto Água e Terra, o IAT, os voluntários já conseguiram remover cerca de 1.000 hectares da espécie exótica de uma área total de 3,2 mil hectares. A meta é acabar com a presença de pinos no local até o final deste ano. Essa árvore tem grande importância social e econômica no estado, mas também gera problemas ambientais com a dispersão sem controle. As plantas que nascem nesse processo de dispersão e não recebem manejo adequado, além de não terem o mesmo valor comercial, prejudicam a vegetação nativa, o habitat dos animais silvestres e interferem no cenário natural da região. O chefe da Unidade de Conservação do IAT, Juarez Baskoski, explica que o trabalho é importante para conter o avanço da espécie exótica. Nós estamos com o nosso grupo de voluntários desenvolvendo esse trabalho dentro de uma unidade de conservação. Primeiramente, porque é uma espécie exótica, né? E temos a sensação de você ter o retorno aqui, né, da unidade de conservação, como ela foi criada com o seu objetivo, certo? Retornando, digamos assim, o Paraná Antigo, que criamos em 1942 aqui, o Parque Estadual de Vila Velha. E esse grupo de voluntários, né, a gente desenvolve essa atividade iniciando pelo Pinus, que ele tem uma fácil germinação da semente, porque ela é alada, ou vem pelo pássaro ou pelo vento. Então ele tem que estar no seu lugar correto e cumprindo o seu papel. Quando ele sai de lá, ele acaba desenvolvendo isso em todo o seu entorno. Então nós estamos aqui com esse grupo de voluntários, fazendo com que a nossa área esteja livre do pinus, que é uma exótica invasora. Juarez conta que após a retirada das plantas exóticas, ao longo do tempo, a mata nativa começa a ocupar o espaço e o povoamento de animais e aves silvestres retornam. Tirando essas espécies e retornando à mata nativa, várias espécies já começam a vir, que a gente já tem esses estudos, esses levantamentos, e após o retorno dos animais também, né? Que a gente também tem esse trabalho da erradicação do javali, né, que aqui é muito presente. Vocês vão ter no longo do dia, lugar onde vocês vão ver a degradação que ele faz, que fazendo digamos, a degradação das nascentes e principalmente afugentando a fauna nativa, que é super importante aqui na nossa unidade de conservação. O diretor do Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andrighetto, conta que o programa de voluntários permite que as pessoas se cadastrem pelo site do IAT e façam parte da equipe de voluntários. O Estado do Paraná, através do Instituto Água e Terra, tem um programa de voluntariado em unidades de conservação. Esse programa, ele permite que as pessoas se cadastrem, né? Existe dentro do site do Instituto Água e Terra um banco de dados, um formulário que a pessoa preenche. Então ela acessa esse formulário e preenche, colocando as atividades que ela pode desempenhar. Então eu posso desempenhar desde a parte administrativa, ser voluntário na parte administrativa de uma unidade de conservação, até atividades como essa que nós estamos aqui hoje, que é o voluntariado para a supressão de exóticas. Então tem manejo de trilhas, manejo de animais, nós temos a questão de atendimento ao turista. Então a pessoa ela se credencia. Ela se cadastra como voluntária, diz, né, coloca lá todos os seus dados pessoais, físicos, que a gente também precisa estar falando de unidades de conservação, que nem sempre são locais acessíveis, né, a sua formação, a sua especialidade, os dias que ela tem disponível e a unidade que ela pode atuar. Então, com esse banco de dados, é organizado as agendas e organizado as ações voluntárias. Então, essa ação como que acontece hoje aqui em Vila Velha, que já vem numa sequência de realização, suprimindo aí praticamente 1/3 dos pinos, né, dentro do parque, 1/3 da área atendida dentro do Parque Estadual de Vila Velha. Essa ação, esses voluntários que aqui estão hoje estão segurados. Então o programa de voluntariado de unidades de conservação do Estado do Paraná, através do IAT, é o único que oferece o seguro voluntariado. Então essas pessoas elas estão cadastradas com o seu CPF e tem um seguro lá que para a questão de atendimento médico, para acidentes,
por conta do risco que envolve toda a atividade. Então, com esse voluntariado, a gente consegue aproximar e cumprir com as funções, né, da conservação ambiental, que é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, não é só do poder público, da iniciativa privada, a gente está falando aqui de uma unidade que é a primeira no estado do Paraná concedida à iniciativa privada, que tem suas responsabilidades também, mas a conservação ambiental da unidade é do órgão público, do poder público, e isso se faz também apoiado com o voluntariado que se faz presente aqui na data de hoje. Para o promotor de justiça e voluntário Fábio Gradi, relembra que participou desde o início do processo e que o projeto nasceu de pessoas que desejam colaborar com o meio ambiente e a sociedade. Foi uma iniciativa de pessoas, não tanto de instituições, mas de pessoas. Então, eu participei do grupo inicial, um pessoal ligado ao EPG aqui de Ponta Grossa, pessoas, cidadãos que estavam preocupados justamente vendo, né, na região, nas viagens para Curitiba, nas idas e vindas pela região aqui, esse avanço rápido, acelerado, né, exponencial do Pinus. Não do Pinus nos talhões, do Pinus enquanto área de silvicultura, que é importante deixar claro que não é nada contra a atividade da silvicultura. Que acho que é um ciclo econômico aqui natural da nossa região. A preocupação é justamente com a infestação de pinos em áreas protegidas, não nas áreas de plantio. É um processo natural, ele tem uma semente alada que se espalha no vento e aí ela vai contaminando. Basicamente o que ela precisa é sol e nada mais. Então, nas áreas de floresta a contaminação é um pouco menor. Nas áreas de campo é extremamente acelerada. Num espaço de poucos anos ali, 5, 6 anos, um indivíduo já está soltando sementes, né? A gente teve um apoio da Embrapa até nessa parte técnica aí, de alguns pesquisadores da Embrapa, na verdade, e da própria professores da UEPG, e verificamos isso. Então, a partir dos 5, 6, 7 anos, dependendo da variedade, ele começa a gerar sementes. Cada indivíduo pode gerar milhares de sementes em um único ano. Cada pinha daquela, né? Cada pétalazinha da pinha é uma sementinha alada que sai com o vento. E basicamente precisa apenas de sol para germinar. Então é o que nós estamos vendo aí, né? Hoje está muito difícil de encontrar nos Campos Gerais uma área que não tenha, uma área protegida que não tenha já pinos, né? É uma coisa que a gente estava até, uma brincadeira entre os voluntários no início, a gente se desafiando de encontrar um local para fazer uma foto de Campos Gerais em que ainda não tenha contaminação de pinos, né? É muito difícil. Então foi isso, aí foi juntado, foi esse pessoal com essa preocupação, juntamos recursos, juntamos próprios mesmo, né? Para iniciar, tivemos um contato e um apoio do pessoal do IAT, tanto pelo escritório regional aqui como pela diretoria. A chefia do parque aqui, Vila Velha, foi escolhido para ser o início desse projeto. E calhou muito a existência desse programa de voluntariado do IAT, que chama VOL, que é justamente um voluntariado nas unidades de conservação. Não é só para corte de pinos, pode ser para outras coisas. Você pode fazer, qualquer cidadão pode fazer na sua inscrição, né, na internet. E foi isso. Aí isso começou em setembro do ano passado. Temos aí acho que uns 35 mais ou menos voluntários para o corte de pinos na lista. A gente consegue manter uma média aí de 10 a 12 por cada saída que a gente vem fazer nos finais de semana, virou uma atividade de final de semana. O gestor do Parque de Vila Velha, Leandro Ribas, salienta que a parceria com o IAT é muito importante para manter as características do parque criado há mais de 70 anos. Sim, a parceria com o IAT é muito importante. Só existe o parque para utilização de uso público porque ele é um parque em unidade de conservação. Então a gente está devolvendo ele a característica natural dele, né, dos primórdios, desde quando ele foi criado há quase 70 anos atrás, em 1953. Então é muito importante essa recomposição da mata nativa. E essa parceria com o IAT e com demais voluntários é muito importante para a gente garantir a sustentabilidade da unidade de conservação. Nós estamos aqui porque ela é uma unidade de conservação sustentável. Então temos um total interesse e apoio de continuar com essa atividade para dar as características naturais para o parque. Também contamos com o apoio do IAT
para o controle de exóticas e erradicação na área que é concessionada do parque, né? Assim, nos atrativos que o público conhece, arenitos, furnas e Lagoa Dourada, também temos algumas espécies, onde nós temos um programa de controle já aprovado junto ao Instituto Água e Terra, e que eles também nos auxiliam nesse controle e na erradicação, assim como é uma troca mútua, né? Como nós auxiliamos na área maior do parque que pertence a eles, eles também nos auxiliam na nossa área de uso público. O chefe regional do IAT, Ivan Aloysio Loureiro, explica que o pinus é uma árvore exótica agressiva por conta da maneira de dispersão das sementes e que o trabalho é muito importante para conter o crescimento desordenado. Pelo pino ser uma espécie nativa do Canadá, é uma região que ocorre muita neve, o crescimento dele aqui, ele ocorre muito mais acelerado do que lá na região. Lá ele demora 80 anos, aquele em 16 anos já está em fase adulta. Ele tem esse descontrole na hora da proliferação da semente, porque ela é uma semente alada. Então, conforme o vento vem, ele tem uma facilidade pelos campos aqui, não como lá no Canadá que neva, né? Aqui ele tem a facilidade da disseminação pelo vento. A gerente de biodiversidade, Patrícia Acioli Calderari da Rosa, conta que, se algo não for feito, a espécie invasora acabará suprimindo as espécies naturais dos Campos Gerais. E isso, ela vai perdendo espaço, né? Por isso que a gente chama, né, espécie exótica invasora. Então, ela realmente ela se espalha, ela se alastra de uma forma que você não consegue controlar. E que daí ela tira o espaço das espécies naturais. Né? Ainda até dentro dessa questão das espécies exóticas invasoras, existe um programa estadual, né, de espécies exóticas invasoras no estado, no qual a gente trabalha em parceria com outras instituições, principalmente na parte de regulamentos, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem espécies que são categoria 1, que são totalmente proibidas, e as espécies de categoria 2, que é o caso do pinus, que eles têm uma finalidade econômica, né, uma importância econômica, porém ele tem esse aspecto de invasor. Então ele pode ser cultivado desde que com controle, né? Ele não pode deixar ele proliferar. O voluntário Cleiton Daniel Carvalho Arcas explica por que participa do trabalho e convida outras pessoas a participarem de ações futuras. E a gente se sentiu incentivado porque, como diz, a natureza é de todo, uma responsabilidade de cada um de nós, né? Então é importante a participação dos voluntários, a gente fica contente de fazer parte da equipe aqui de voluntariado aqui do Parque Estadual, do Guartelá e aqui do Vila Velha também, que a gente faz esses dois parques, faz a eliminação das exóticas. Eu acho muito importante, assim, não só para nós, para os animais, mas para toda a sociedade aqui do Campos Gerais, hein?